Olá, uma boa tarde. Espero que você tenha passado bem essa semana, que tenha refletido sobre o que nós deixamos para vocês, que foi conversado, né? E como prometido, hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa relação e a importância dessa relação com a mãe. Não vou falar o peso, mas assim, o quanto essa relação ou a figura da mãe é importante na nossa vida. Não necessariamente a relação que temos com ela, mas a figura dela diante os desafios que nós estamos passando hoje. Não é isso, Elaine? Exatamente. Olá, pessoal. Hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, porque a mãe, né, é o começo de tudo. Uma mãe, ela só influencia 90%, né, do que ela fala pra gente. Então, é muito importante a gente olhar e refletir para essa relação que a gente tem com a mãe. E dependendo de como é essa relação, isso vai refletir em todos os lados da sua vida. Segundo o Bert Helling, ele diz que a mãe é a porta de entrada para a vida. E aí, como é que a gente chegou na vida? Eu já falei no outro vídeo, né? Como é que a sua mãe estava? Será que ficou grávida? Descobriu que estava grávida? Como é que foi, né, o primeiro impacto para você? A relação da mãe também define muito essa questão do afeto, do amor e também do merecimento. Então, dependendo de como foi essa relação com a mãe, eu acabo não me sentindo merecedora de muita coisa boa na minha vida. Isso é muito complicado, porque como que eu vou deixar a vida dar certo e fluir se eu não me sinto merecedora, né? A mãe é o primeiro vínculo emocional que a gente teve. Então, dependendo de como foi esse vínculo, ele vai gerar carências, se ele vai gerar a sensação de rejeição, de abandono, você vai acabar replicando isso nos outros relacionamentos também. A sua criança, na verdade, vai ficando ferida. Você vai tendo um reflexo disso na sua segurança interior e também nos relacionamentos que você vai tendo com pessoas, e principalmente no relacionamento a dois e com os filhos, né? Que a gente vai acabar replicando isso. Quem nunca, né? Falou, eu não quero fazer igual a minha mãe, quando viu, estava fazendo igualzinho. Então, esse modelo de mãe é muito forte, né, Roselina, na nossa vida. Sim. Tanto que hoje, né, dentro da psicanálise e da constelação familiar, a mãe, ela é a base da nossa vida emocional. A partir dela que a gente começa a ter uma segurança interna mesmo, segurança nossa, a conexão do amor, porque é a partir da mãe que se recebe amor, a partir desse sentimento de mãe, quando a mãe está gestando o filho, é a partir daí que se é entendido o que é amor, que esse amor incondicional, o amor base, né? E isso daí está relacionado também à abundância. Quando a gente fala em fartura, quando falamos inclusive da parte financeira. Por incrível que pareça, a abundância, quando nós falamos em abundância, ela está conectado aí com o receber dinheiro, o ter esse afeto com o dinheiro, que muitas pessoas detestam dinheiro, né? Dinheiro é sujo. E nós vamos falar muito sobre isso mais para frente nos outros episódios. Mas a abundância está conectada diretamente com a mãe. Porque a mãe é que nutre, a mãe é que nos dá essa abundância de vida, de amor, de nutrição. E segundo John Bowlby, ele é o criador da teoria do apego, que é a partir daí que você tem um vínculo mesmo materno nos primeiros anos de vida.
a base do desenvolvimento das relações, das pessoas, da conexão de saúde, de se sentir seguro, acolhido, tudo isso está a partir desses sentimentos que a gente tem com a mãe. E é exatamente nesse momento, né, do desenvolvimento embrionário, onde o feto ele começa a receber o carinho, o acolhimento, a presença de alguém que de verdade está acolhendo ele. E todas essas sensações, esses sentimentos, nós trazemos para o nosso dia a dia. E muitas das vezes a gente nem se dá conta disso. Então, é a partir daí, desse desenvolvimento, que a gente tem a resiliência emocional, uma autoconfiança, uma autossegurança. E essa ausência, se existe essa ausência de todo esse acolhimento, esses sentimentos, essas emoções, tanto física da mãe como emocional da mãe, isso vai gerar profundas dores emocionais, como a rejeição, a dificuldade de se conectar com as pessoas, de confiar nas pessoas, de poder se doar às pessoas, e onde a gente tem aí uma insegurança afetiva. Quer dizer, será que eu realmente estou sendo amado pela uma outra pessoa? Será que realmente eu tenho essa condição de amor no meu sistema? Isso faz sentido, Elaine? Nossa, total, né? Total, porque eu falo que mãe é tudo, né? Dependendo de como foi esse começo, foi tudo. E eu acho que é super importante a gente perceber que às vezes a gente é igualzinha à mãe, às vezes a gente é muito diferente da mãe, mas muitas vezes a gente é diferente e está absorvendo muitas coisas negativas da mãe. Então tem coisas que você chegou na vida e captou logo de cara. Se a gente olhar assim a população de uma forma geral, né, a gente vai perceber que tem muitos problemas financeiros. E nós podemos dizer que a maioria das pessoas chegou ao mundo e a mãe levou um susto, né? Quantas vezes uma pessoa chegou ao mundo que a mãe estava assim, super pronta, eu quero ficar grávida agora, que bom que eu estou grávida, eu vou tirar de letra, né? Aquela mãe bem resolvida, segura, ideal, que todo mundo gostaria, mas não é assim, né? A gente quando fica grávida, eu mesma esperei 8 anos, né? Eu não consegui ficar grávida, 8 anos para ficar grávida. E mesmo assim, quando eu fiquei grávida, eu tive dúvida, será que eu estou pronta mesmo? Né? Será que agora era a hora certa? Então, assim, mesmo querendo muito, ainda teve conflito. E fora outros conflitos, será que a criança vem perfeita? Será que o parto vai dar certo? Ninguém vai morrer? Então tem todas essas questões que a mãe vai ficando muito insegura e vai passando para o bebê. Fora o relacionamento, como é que ela está com esse pai? Né? Será que ela está com o pai ou não está? Às vezes ela é mãe solteira, às vezes o pai foi embora, teve um abandono, às vezes ele é casado, não pode assumir. Então tem N fatores aí, às vezes o pai morre logo que a mãe está grávida. Tem N fatores que vão indiretamente ou diretamente falando, afetar o desenvolvimento da criança. Então, Roseli, eu acho que eu queria fazer agora um relaxamento, uma vivência, para que a gente possa ir um pouquinho mais profundo nisso que nós estamos falando. Porque, gente, a nossa intenção aqui não é só blá blá blá, a gente quer orientar, quer passar o nosso conhecimento, sabedoria, mas a gente quer muito também que vocês vão fazendo uma mudança interna aos poucos para poder realmente colocar em prática o que a gente fala aqui, senão não vai resolver nada, né? Então, que tal agora a gente ficar numa posição bem confortável, fechar os olhos, respirar profundamente. Às vezes você está aí almoçando, para um pouquinho, bem rápido. Fecha os olhos, faça várias respirações bem profundas. Sinta o ar entrando, saindo.
Vá se conectando com o seu coração, que é quem tem as memórias, né, mais profundas. Vá respirando enquanto você sente o coração se expandindo, se contraindo. E imagine agora que você está dentro da barriga da sua mãe. No momento que ela descobriu que você está aí. Ela pode ter levado um susto, ela pode ter ficado feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada. E a gente vai captando muito mais do negativo, que está muito mais à frente, do que o profundo, que às vezes está lá no coração, né? Então, vamos percebendo como que a mamãe está, como que ela está se sentindo. Nesse momento, eu peço para que você imagine o sentimento da mamãe, que você pode colocar dentro de uma bandeja. Lá em cima, assim, né? Pensa você carregando uma bandeja, onde você vai pondo ali na bandeja os medos, as inseguranças, aquela sensação de não estar na hora, de não dar conta. Tudo aquilo que pode estar vindo para você nesse momento. Sentimento de rejeição, de abandono, que sua mãe pode ter sentido, o que está passando para você agora. Você vai pegar essa bandeja e vai devolver tudo isso para sua mãe nesse momento. Eu sei que é meio surreal imaginando um bebezinho dentro da barriga devolvendo uma bandeja para a mãe. Mas só imagine. Só imagine que o coração sabe de tudo. Imagina que nesse momento você vai mentalizar junto comigo. Eu vou falando, você vai mentalizando. Você vai falar junto comigo: mãe, eu vejo você. Eu vejo as suas dores, suas dificuldades, suas renúncias, seus medos, inseguranças, seus conflitos nesse momento. Mas nesse momento, eu escolho devolver tudo isso que é meu para você. E ficar só com o que é meu. Eu estou chegando na vida e quero só o que é meu para começar. Então imagine nesse momento que você devolve para sua vida que é dela, fica com o que é seu. Respire isso e perceba qual é a sensação. Qual é a sensação de devolver para sua mãe que é dela e ficar só com o que é seu? Agora eu quero que você fale sobre a sua bênção. A partir de hoje, eu faço diferente. Porque eu entendi que o diferente também pertence. Respira isso, fica com isso. E agora vá percebendo como você se sente. Relaxe. Olhe para você. Respire. E enquanto você toma posse, fique assim. E se permite, a partir de hoje, ver diferente, porque o diferente também pertence. Respire aqui e agora. Espreguice bastante, estique, alongue seu corpo. E vá voltando para aqui e agora. Abra seus olhos gentilmente. Se quiser escrever depois pra gente no chat como você está se sentindo, deixa um recadinho aí pra gente. É muito legal que a gente não está vendo vocês. Então, é muito bom quando vocês dão feedback, para a gente entender se está no sentido certo, se está fazendo sentido para vocês, se estamos no caminho certo. Então, deixa aí pra gente um recadinho de como você se sentiu depois desse exercício e de todos os outros que virão. Então, aqui agora, respire bem profundamente. Vamos seguir, Roseli. Então, quando nós falamos, né, nessa conexão da vida com a mãe, a prosperidade.
essa técnica que a Elaine fez com vocês agora, rapidinho, é uma técnica, por incrível que pareça, profunda, porque ela começa a mexer com o nosso, eu vou falar aqui com o nosso DNA, né? A gente não pode deixar de falar, eu acho importante, que todas as vezes que nós fazemos qualquer tipo de meditação, de técnica, de terapias mais profundas, onde nós começamos a liberar questões que estavam armazenadas no nosso inconsciente, porque eu digo que tudo que nós estamos vivenciando hoje, de bloqueios, dores, traumas, estão todos no nosso inconsciente. E nós não sabemos disso. Só vamos nos dar conta quando muitas das vezes a gente faz uma pequena meditação, que foi essa que a Elaine fez com vocês agora. Por quê? Tudo isso está no nosso DNA. E cada vez que nós liberamos algumas das dores, principalmente rejeição, que ela é considerada um dos maiores bloqueios da humanidade hoje. A rejeição, o ressentimento, a raiva, e tudo isso está ligado na conexão tanto da mãe quanto com o pai. Hoje o foco é a mãe, nós teremos o momento do pai. Na constelação familiar, na psicanálise, na técnica do Theta Healing, todas as vezes que nós vamos falar de pai e mãe, nós falamos e já realizamos alguma liberação de trauma, porque esses bloqueios que nós trazemos da mãe, que é aquela que nos nutre desde o momento da fecundação, e hoje já é sabido, né, que o primeiro órgão formado no embrião é o coração. Então, no nosso coração estão todas essas informações. Também nós vamos falar um pouquinho dessa conexão do coração com o inconsciente, né, para estar entendendo como é que tudo isso funciona, porque eu acho isso algo mágico e muitas das vezes a gente não tem essa compreensão do quanto o nosso coração e o nosso inconsciente guardam todas essas emoções negativas que nós não fazíamos a menor ideia. O que tem a ver hoje eu estar travada financeiramente com a minha mãe? Tudo. Né? As pessoas hoje estão, de uma forma geral, com muitas questões financeiras, com dificuldades de se desenvolver, às vezes no profissional, muitas travas profissionalmente, né? As mulheres, quando nós falamos um pouquinho sobre a mãe dela, a mãe da mãe, a Elaine vai se aprofundar um pouquinho nessa questão, mas o quanto esses traumas trazidos para as mulheres refletem ainda nas mulheres hoje. Então eu, a Elaine, nós, todas as mulheres, nós temos uma forte conexão com as mulheres dos nossos antepassados. E todas aquelas dores, aqueles traumas, tudo isso está refletindo hoje, né? Quando a Elaine falou que nós a gente quer muito engravidar e ter um filho, só que no momento que a gente descobre, você gela. É incrível isso. Você quer. Eu passei pelo mesmo processo. Eu falei, estou no momento, vou me preparar. Eu não tive tempo de me preparar. Quando eu falei, eu engravidei. Eu falei, como assim? Eu não tive meu tempo de preparação, sendo que eu falei que eu já estava preparada. Então, esse baque, a gente tem que olhar para ele. Por quê? Porque essa insegurança a gente acaba passando para os nossos filhos.
E eles trazem isso no dia a dia. E nós trouxemos isso das nossas mães, das nossas avós. Inconscientemente está tudo guardado, tanto no nosso coração, que é algo assim incrível como o nosso coração tem essas respostas. Quando eu penso na minha mãe, eu tive muitas dificuldades, assim, muitos desafios com a minha mãe, muitos desafios, né? A minha adolescência, a minha fase de pré-adolescência e adolescência foi um caos, né? Eu meio rebelde na família, né? E uma mãe bem ali querendo segurar na coleira. Então tive vários desafios e eu tive que suprir, eu tive que não é nem suprir, eu tive que realmente me desvencilhar daquilo tudo, só que depois eu tive que trabalhar todas essas questões. Porque quando nós temos essa mãe, que ela veio dessa criação, assim como a mãe dela veio dessa criação, que é todo mundo ali certinho, que a filha, né, em especial a filha, tem que ser certinha, tem que ser ali, andar na linha, como eles diziam antigamente. Tem que andar na linha, tem que ser direitinha. Para uma pessoa que, de alguma forma, eu já tinha uma expansão de consciência e eu sabia que não era para eu viver dessa forma, eu não ia viver na linha do jeito que ela queria, não significa que eu fazia coisas erradas, mas eu sempre... A expansão, né, aquilo que a gente sabe que a gente pode fazer, que já viemos preparados para ser diferentes, tanto que nós estamos aqui não é por acaso, né? E todo esse desenvolvimento, tudo que nós tratamos dentro da gente, foi para ajudar agora a te ajudar. Porque eu tenho certeza que essa dinâmica que a Elaine fez, e eu vou passar uma outra dinâmica daqui a pouquinho, que ela é também assim muito interessante para uma autorreflexão e levar para um outro patamar, porque a partir desse autoconhecimento, eu com a minha mãe, não importa se você conheceu a sua mãe que te gerou ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é a sua conexão com ela. E é importante desligar esses bloqueios que existem aí. Porque a partir desse desligar, desse se sentir melhor, é que os nossos relacionamentos, de uma forma geral, começam a andar muito mais fluidicamente, como a parte da prosperidade financeira. O que você me fala, Elaine, disso? Realmente, o financeiro está diretamente ligado, né? Eu não sabia disso grande parte da minha vida. Mas assim como a Roseli, eu também tive as minhas dificuldades com a minha mãe, né? E como ela falou, ela percebeu muito cedo que ela era diferente da família. Eu também. Diferente, muitas vezes, nós geramos dentro de nós uma sensação de não pertencimento. Isso é muito ruim, porque eu em algum momento da minha vida, eu pensava assim, será que eu sou filha da minha mãe mesmo? Do meu pai? Será que eu fui adotada? Porque isso é tão diferente. Eu chegava a falar, será que eu não sou adotada? Minha mãe falava, olha, essa é a cara do seu pai, do seu irmão, você pode ser adotada. Mas não era pela aparência física, era pelo jeito de ser, né? Porque eu era muito diferente. Eu sempre falo nas minhas palestras que a minha mãe, ela tinha medo de tudo, e eu não tinha medo de nada. Eu queria viver, eu queria experimentar, eu sempre fui aventureira, né? Até hoje eu sou. E eu me lembro, assim, que só uma partezinha, né? Que uma vez veio um tobogã na minha cidade aqui, não sei se muitos conhecem o tobogã. Então, era um negócio bem alto, você comprava no saco e vinha escorregando lá de cima.
E eu, assim, sempre gostei de liberdade, de aventura, de experimentar o novo. Para mim, aquilo era, assim, maravilhoso. E a minha mãe segurou bem firme na minha mão e falou: você não vai nisso daí, nem pensa, isso é perigoso. Falou: o que tem de perigo? Isso deve ser uma delícia, eu quero experimentar. E aí, para me segurar, veja só, gente, eu passei muito tempo sem entender minha mãe. Hoje, depois de muita terapia, né, muita compreensão e compaixão, eu fico com dó da minha mãe, porque eu falo: gente, coitada, como é que ela podia lidar comigo? A gente era tão diferente, ela não sabia lidar comigo. Então eu peguei, escapei da mão dela, saí correndo e fui pro tobogã. E ela falava assim: tem gilete, vai cortar toda a sua perna. Ela tentava fazer de tudo para me segurar, mas ela não conseguia, nada. Eu pensava assim: corte a perna, mas eu vou, eu quero experimentar. E aí eu subi, né? E a hora que eu estava descendo, era tão gostoso aquele vento no rosto, aquela sensação de liberdade, né? Que eu gritei lá de cima para ela: mentirosa, não tem gilete nenhuma, é uma delícia, e eu vou de novo. Então, assim, hoje eu penso, coitada da minha mãe, como é que ela podia lidar comigo? Ela não conseguia me segurar. Né? Então, ela falava assim, quando eu comecei a namorar: olha, cuidado, porque depois que você se entrega para o namorado, ele se abandona. Então, eram frases que ficavam dentro da cabeça da gente, porque a mãe, ela tem uma influência de 90%. Então, quando eu queria dar o próximo passo, quando eu queria como a Roseli falou, né, essa expansão de conhecer a vida, de ir para frente mesmo, sempre ela tinha ali uma frase, uma coisa que me segurava pelo medo. Mas o medo de quem que era, gente? Era meu ou era dela? Era dela. Só que a gente não tem essa noção, né? Quando uma mãe, eu atendo muito no consultório aqui, as pessoas dizendo assim: minha mãe me diminuía, minha mãe falava que eu não servia para nada, que eu era uma fracassada, que eu nunca ia ser ninguém na vida. Aí a pergunta que eu faço é: o que ela achava dela mesma? Ela está falando sobre ela, não é sobre você. Né? Então a mãe, ela vai pegar a filha, a mulher principalmente, né? Quando não tem, pode ser o homem, mas assim, ela vai projetar as coisas dela em você. Imagine um espelho. A maioria das coisas que a mãe falou não foi sobre quem você é. Às vezes a mãe passa a vida inteira e nem conhece você, nem sabe quem você é de verdade. Ela fica falando sobre o que está dentro dela, são cobranças, julgamentos e muitas coisas que estão dentro dela. Então minha mãe tentou botar os limites e por um tempo na minha vida eu acreditei que se eu não fizesse o que ela queria, eu não era amada. Então eu tinha que agradar minha mãe, eu tinha que, às vezes, sabe assim, encolher para caber, né? Encolher para caber no padrão da minha mãe para poder me sentir amada. Isso foi o maior crime que eu fiz comigo. Né? E você que está ouvindo a gente, você tem tempo, porque sabe o que acontece? Você vai tendo um teto ancestral aqui. Então você vai, cresce, bate aqui no teto e volta. Então você começa a ganhar dinheiro, perde. Você começa a avançar profissionalmente e perde. Você começa a fazer as coisas, perde. Por quê? Porque esse relacionamento com a mãe não está bom. Então, como que nós podemos melhorar isso? Como nós podemos ter esse relacionamento de uma forma saudável? Primeira coisa muito importante é entender que a gente precisa ser grata à mãe. Porque a minha mãe poderia ter me abortado, não ter dado a oportunidade de eu estar aqui, mas ela deu a oportunidade. Estou aqui. Eu ganhei de presente a vida. Então, a gratidão pela mãe é fundamental. Aí, nós vamos ter, às vezes, uma mãe muito brava, às vezes nós vamos ter uma mãe muito medrosa, às vezes nós vamos ter uma mãe atraente, desequilibrada emocionalmente, que judiou de você, que colocou dentro de você limitações. Eu não sei como foi a sua mãe. Eu só sei que a maioria delas está muito na nossa vida sem se dar conta disso. Elas não fazem isso de propósito. Elas vão dar para você aquilo que elas têm. Então, se ela tem dentro dela muita limitação, ela vai limitar você. E aí, com o tempo, cabe você ir saindo disso. Por isso, a terapia vai te ajudar muito. E é como a Roseli falou, tanto ela quanto eu, a gente buscou muita terapia para estar aqui hoje. Sim. Nós não estaríamos aqui falando com vocês se a gente não tivesse investido muito. Gente, muitas vezes arregaçar uma vez para realmente conseguir significar tudo o que precisa.
né, entendendo que a mãe e o pai são fatores da nossa vida. Eles nos deram a oportunidade de nascer, nos deram os primeiros cuidados, mas a gente precisa seguir a nossa história, que é única, única. E só que para eu poder dar o meu passo, seguir a minha história, que é única, eu tenho que devolver para minha mãe o que é dela, devolver para o meu pai o que é dele, para pegar só o que deu. Que é esse exercício que a gente fez, que a Roseli vai continuar numa segunda dinâmica incrível, e a gente vai estar todo encontro fazendo alguma coisa para que você vá se soltando aos poucos, para que você vá conseguindo realmente, né, sair desse padrão, porque se você não aceita a sua mãe como ela é, se essa relação com a sua mãe é truncada, você não consegue ganhar dinheiro e prosperar, acredite. Eu vivi isso na minha vida, você viveu na dela, e nós temos todos os clientes que têm essa queixa, essa dor, né? Então, essa presença materna integrada na sua vida é fundamental para você ter prosperidade. Aceita a sua mãe como ela é. Aceita tudo que for até aqui. E fala para você mesmo, que agora eu decido, eu escolho mudar tudo isso dentro de mim. A minha mãe fez o que pôde, ela deu o melhor que ela pôde, ela foi a mãe ideal para aquilo que eu precisava aprender. Agora é por minha conta, é autorresponsabilidade mesmo. É por minha conta agora separar o que é dela do que é meu e olhar para mim, com o meu propósito de vida e seguir a minha estrada. Eu posso fazer diferente da minha mãe, sim, que o diferente também pertence. Então a gente pode se sentir pertencente à mãe, ao sistema familiar, ao amor materno, mesmo fazendo diferente. Acho que é isso, né, Roseli? Eu só queria complementar, antes de nós finalizarmos, que eu fiz um atendimento, uma paciente, no final da semana passada, uma garota de 18, 19 anos, ela tem acho que 19 anos, 18 anos, uma coisa assim. Ela está em crise, ela está num processo de ansiedade muito grave, porque ela está prestando vestibular, né? Tanto fazendo o terceiro ano do ensino médio, como fazendo o cursinho. E a mãe não acredita nela, não acredita no potencial dela e fica diminuindo ela, né? Assim, com olhares, do tipo, para que você vai fazer isso? Por que você vai estudar tanto, né? Eu estou colocando isso porque é uma menina jovem, está começando a vida. Então, se ela não consegue olhar para isso agora, será que ela consegue ter prosperidade na vida dela futuramente? O que será que ela carrega? Ela vai carregar, se ela não cuidar, que é o que ela está fazendo. Ela está vindo atrás de ajuda. Ela veio me pedir ajuda. E aí, assim, se ela não vem pedir ajuda, quantos jovens hoje nós temos nessa mesma situação? E quantos adultos nós temos que passaram por essa situação e hoje estão com a vida emperrada muitas vezes, porque não se dão conta de que passaram por isso. Né? Então, assim, eu passei por isso na época que eu estava nessa fase de prestar vestibular, fazer vestibular. Eu não, assim, da minha mãe eu não tive muito incentivo também, né? Do tipo, para que estudar tanto? Para que fazer faculdade? Eu tive uma certa barreira. E assim, essa jovem veio me procurar. Ela falou, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente porque eu sinto que eu posso. Então, eu trabalhei exatamente essas questões. Aceita a mãe como que ela é, isso é importantíssimo, né? A sua mãe não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que temos que fazer o diferente. É a partir da gente que vai acontecer a mudança para o nosso futuro, para os nossos descendentes. Então vamos fazer diferente. E o fazer diferente é como a Elaine falou. Aceita a mãe que você tem, acolhe essa mãe com todo o amor que você pode,
Perdoa o que tem que perdoar para você poder seguir a sua vida. Sua vida não pode ser dependente da sua mãe. Libera, que é exatamente isso que eu quero te proporcionar agora. Uma meditação rapidíssima, mas que eu vou pedir que assim que você puder voltar nesse ponto novamente e refazer fisicamente, fisiologicamente, que é escrever mesmo de verdade, que é desenhar mesmo. Isso também faz uma diferença gigantesca quando nós conseguimos colocar no papel aquilo que a gente está sentindo. Isso é terapia também, por incrível que pareça, né? Às vezes eu falo para as pessoas, coloca no papel tudo isso que você está sentindo, lê e fala, isso não me pertence mais, rasga e joga fora. Isso é uma terapia incrível que dá um resultado gigantesco, porque você vai se sentir diferente, porque você não está mais com aquilo dentro de você, você passou para o papel aquilo que estava dentro de você. Né? Então eu vou pedir para que você feche seus olhos e com respirações bem profundas, eu quero que você vá se conectando com o seu coração. O coração é o órgão que nós temos mais maduro do nosso corpo, é o primeiro que se formou, é aquele que guarda todas as informações desde o início do seu desenvolvimento celular dentro do ventre da sua mãe. Se conecte com o seu coração, percebendo os batimentos, percebendo as sensações, os sentimentos. E mentalmente, desenhe. Não é para pensar na mãe, é para desenhar a mãe. Faça o desenho da sua mãe. Como que você vê a sua mãe? Com que fisionomia? Com qual comprimento de cabelo, cor de cabelo? Com qual vestimenta ela está? Qual é a roupa que você vê a sua mãe? E agora, olhando para essa imagem, para esse desenho, identifique 5 características positivas da sua mãe. Se você tem bom relacionamento com a sua mãe, vai ser fácil. Se o seu relacionamento com a sua mãe é um pouquinho mais desafiador, é desafiador também encontrar 5 características positivas. Mas é importante que você identifique. Se você não conseguir todas agora, faça uma meditação depois, com tranquilidade, porque eu tenho certeza que você vai encontrar. E agora, olhando novamente para essa imagem, identifique 5 características negativas da sua mãe. Se o seu relacionamento com a sua mãe você acha que é perfeito, talvez você tenha dificuldade de encontrar essas 5 características negativas. Mas elas existem. E se o seu relacionamento com a sua mãe é desafiador, vai ser fácil encontrar as 5 características negativas. E quando você encontrar 5 características negativas, procure ressignificar cada uma delas, entendendo o porquê você encontra
ou você se depara com essas mesmas características negativas. Então, tudo que você encontrar de negativo na sua mãe está espelhado em você. E tudo que você encontrar de positivo na sua mãe também está espelhado em você. Então, os negativos, procure olhar para cada uma dessas características e ressignifique elas. Encontre por que eu vejo a minha mãe com essa característica negativa. E aí você espelha para a sua vida. Porque essa mesma característica que está negativa na sua mãe está em você também. E eu quero que você agora faça grandes inspirações bem profundas. E vai se conectando com o seu corpo, sentindo o seu corpo. E voltando no aqui e agora. E hoje nós vamos ficar por aqui. E deixar você com essas reflexões que a partir disso eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida vão começar a mudar. Se você conseguir de verdade olhar para essas questões. São pontos fundamentais para dar o primeiro passo do autoconhecimento. É olhar para a mãe. É o seu espelho. No próximo episódio, nós vamos olhar um pouquinho para o pai. E vamos ver a importância do pai na nossa vida. O quanto ele está aí para nos ajudar e o quanto ele está aí muitas vezes nos bloqueando também em questões que a gente nem imagina. Não é isso, Elaine? Sim. Será que o pai é importante na nossa vida? Nós vimos aqui hoje que a mãe é a primeira referência de amor, de pertencimento, está ligada à prosperidade. Aceitar a mãe como ela é, aceitar tudo que vem dela, é aceitar a vida como ela é e a prosperidade e a abundância na sua vida. Ter uma vida mais plena e saudável. E o pai? Será que o pai também tem essa importância? Será que conecta? A Roseli falou uma coisa aí no exercício que eu acho que dá uma sacudida. A gente não gosta de ouvir isso, né? Mas as qualidades e os defeitos que você viu ali na mãe, né? Os pontos fortes e fracos, tem a ver com você, estão espelhados em você. Será que a gente tem essa consciência? Será que a gente olha assim para as coisas? Ou será que é mais fácil dizer minha mãe é assim, por isso eu sou assim? Então, que hoje tenha ficado aqui para vocês uma grande reflexão de que a sua mãe é sua mãe, você é você, mas tem esse espelho. Então vamos deixar o que é dela com ela, vamos pegar o que é nosso, e vamos começar a olhar para o que é nosso. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes sozinho não dá. Por isso nós, terapeutas, estamos aqui para ajudar nessa transformação, nessa caminhada sua. Aqui nós estamos dando pílulas, né, do que a gente pode nesse tempo e a distância que a gente está. Mas você pode começar por aqui e buscar aprofundar em tudo isso, porque a terapia está aí hoje para isso. Então, a gente vai ficando por aqui com a certeza de que no próximo almoço terapêutico vamos falar coisas também importantes sobre o pai, que talvez você nem imagine. Então, esperamos vocês, né? Um bom almoço e até a próxima semana. Até a próxima quinta-feira. Um grande beijo no seu coração. Beijo. Tchau.